E aí, vamos nessa? Não, nosso objetivo dentro dessas lives aí que eu tô fazendo é realmente ser um pouco mais objetivo, né? Principalmente por causa do horário. É um horário que talvez seja conveniente para algumas pessoas, né? Porque tá aí almoçando, e já tem aí uma distração. É melhor do que ver jornal, né? Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito, assim, que. Opa, voltei, caiu aí, né? Eu tava falando que é melhor ver uma live, né? Se é um assunto que te interessa, melhor ver uma live do que o jornal, porque grande parte dos nossos problemas de saúde vem pela televisão, tá? E o jornal realmente é uma das grandes fontes de preocupação da nossa vida, né? A gente, eu digo que é um cavalo de Troia. Às vezes a gente até quer ver uma notícia específica, quer ver uma reportagem específica, mas até chegar essa reportagem que a gente quer ver, a gente recebe um monte de bomba, né? E aí então realmente antes uma livezinha do que um jornal. Gente, então hoje é um tema que talvez pelo nome nem todo mundo conheça. A gente vai falar hoje sobre hiperidrose. A hiperidrose é quando a pessoa ela tem um excesso de transpiração em determinada região do corpo, ou seja, tem uma ativação ali, tem um excesso de ativação, tem uma hiperestimulação ali de alguma glândula, nesse caso da glândula sudorípara, né, de alguma região do corpo. Os locais mais comuns são mãos, pés, às vezes axila também, né? Algumas pessoas têm em regiões diferentes, como nas costas, então, mas é bem mais raro do que ter nas mãos ou nos pés, por exemplo. Dentro dessa proposta de falar sobre a hiperidrose, a nossa proposta é falar do ponto de vista diferente, né? Porque se você quiser saber de acordo com a medicina convencional, bota aí no Google, no Wikipedia, né? Que ele vai lhe dar aí tudo que você precisa saber em relação à medicina convencional. Porém, em relação à medicina germânica, que é esse olhar diferente, né? Ótimo, Patrícia. Então, participa aqui com a gente, tá? Manda aí mensagem, mande perguntas pra gente ir tentando ajudar você aí, certo? Então, o objetivo é a gente falar disso de um ponto de vista diferente, porque, inclusive do ponto de vista convencional, não tem muita solução, né? Hoje as soluções são, se eu não me engano, Botox, e aí não tem muita coisa mais, né? Botar lá o Botox para poder inibir a produção de suor, e aí às vezes passa o efeito, às vezes quando você inibe a produção de suor das mãos, acontece uma produção maior em outro lugar, ou seja, acaba mudando o lugar da hiperidrose. E aí não resolve, né? Então o objetivo é a gente ir na causa, na fonte, né? A gente tentar entender o que em você ou no seu paciente, no seu cliente, está respondendo assim e por que está respondendo assim. E aí, para entender isso, a gente tem que entender qual é a função da glândula, né? A gente tem que entender que essa glândula ela tem pelo menos aí duas funções quando a gente fala a nível de sobrevivência. Ela tem a função de regulação térmica. A gente sabe que quando a gente vai para um lugar mais quente, a gente tem a tendência a transpirar, porque enquanto tem água, né? Enquanto tem água naquele lugar ali, dificilmente queima, né? Se você botar uma panela no fogo com água, enquanto tiver água fervendo ali, não vai queimar. Mas a hora que a água acabar, ele queima. Então a água ela dá essa protegida nesse processo aí da queimadura, né? Então essa é a primeira proteção. É uma proteção térmica em relação ao calor, a regulação da temperatura, né? Numa temperatura que seja possível de não sofrer danos ou lesões. A outra questão é quando a gente precisa, por exemplo, se a gente lembrar aí de alguns animais que a gente conhece que são suados, né? Por exemplo, lagartixas, répteis, que tem mais essa fabricação e essa secreção de fluido corporal, né, que vem através dessa glândula sudorípara também. Então, por que vocês acham que um animal, por exemplo, um animal, por exemplo, que não tem muito meio de se defender, mas ele produz ali aquele líquido, ele fica todo viscoso. Qual será a vantagem de sobrevivência desse tipo de manifestação? É isso que a gente tem que entender para entender o que acontece na gente, né?
Quando esses animais, por exemplo, né, que produzem esse líquido viscoso e escorregadio, se sentem ameaçados, essa produção aumenta. E aí aumenta muito, né? Porque tenta pegar um animal desse, né? Tenta pegar um bicho escorregadio. Você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir. Provavelmente você vai pegar, ele vai escorregar e vai conseguir fugir. É exatamente isso que é a função dessa produção excessiva. É tornar mais difícil dele ser capturado. Né? São animais que geralmente não têm outras fontes de proteção e essa é uma fonte de fuga, na verdade, né? Não é nem uma fonte de ataque, é uma fonte de fuga realmente para proteger. E aí a gente tem que trazer isso para o nosso mundo, né? Para o nosso ambiente social aqui, que é as nossas dificuldades, as nossas vivências, né? E pensar de que forma o nosso corpo, sei lá, precisaria usar essa estratégia de sobrevivência para se salvar de uma situação social, por exemplo. A gente tem que pensar que o nosso corpo reage de forma instintiva e selvagem, como os animais, a situações sociais, né? As situações que a gente vive aqui. Então nós temos essas glândulas nas mãos, nos pés, pelo corpo inteiro, né? E aí a hiperidrose acontece num lugar específico. Imagina você numa situação onde você é pego, segurado pelas mãos, e aí a sua sensação, na verdade o seu desejo mais instintivo e mais essencial ali naquele momento, diante daquela situação de medo que você está vivendo, é soltar as suas mãos. E aí então teu corpo vai começar a fazer isso. Só que nesse momento que está acontecendo, por exemplo, vamos dizer que foi uma situação em casa, né, que teu pai, sei lá, tua mãe pegou a tua mão lá para dar umas palmadas na tua mão. Não estou dizendo que essa é a regra não, tá gente? Só dou um exemplo para a gente poder começar a imaginar algumas outras coisas. Nesse momento você quer tirar a mão. É um desejo tão forte que você fica puxando a mão e a pessoa está lá segurando. Então o teu inconsciente começa a perceber que para se proteger e sair daquela situação, uma estratégia válida é produzir suor, para que tua mão fique escorregadia e você possa tirar a mão daquela situação. Crianças que estudam, né, estão lá na escola e tal, e estão fazendo provas, e existe uma tensão muito grande em relação à nota, em relação, sei lá, qualquer outra coisa aí. Ela está muito preocupada com alguma coisa, com aquela prova, ela está escrevendo, né? E aí então, essa tensão, esse desejo de se livrar dessa prova, por exemplo, e, sei lá, tirar uma nota boa ou se livrar de alguma coisa aí, de uma punição, né? Pode fazer com que a mão dela comece a produzir também suor. Nesse momento, ela vai perceber, às vezes até molha a prova, né? Tem gente que até molha a prova ou o papel. Porém, em qualquer outra situação, gente, que teu corpo perceber que é parecido, né? Que seu corpo percebe assim, olha, isso aqui parece com aquilo que você viveu lá. Ou seja, você vive uma memória sensorial, que pode ser visual, que pode ser através da voz do seu professor, né? Pode ser através da voz do teu pai, ou seja, são recursos que o teu corpo usa para se lembrar desse momento que você viveu essa situação difícil, e aí em outra situação que for parecido, ele te avisar. E você já começar a se proteger. Você antecipar essa proteção. E aí então essas memórias sensoriais, geralmente é o que faz com que o indivíduo, depois da vivência difícil, continue reproduzindo essa estratégia biológica de sobrevivência. Então, sei lá, se foi essa situação na escola que eu falei da prova, toda vez que está chegando na época de prova, começa a ficar pior. Ou então, toda vez que ele está lá, que pega um lápis, o próprio lápis já pode ser uma memória sensorial, a própria caneta já pode ser uma memória sensorial. Toda vez que pega a caneta, começa a transpirar pelas mãos. Eu conheço adultos que depois de grandes, já depois de velho, começou na infância, na adolescência, e hoje já adultos, quando vão assinar um cheque, a mão começa a transpirar. Só quando vai assinar o cheque, ou seja, tem alguma informação aí, né? Não foi meu paciente, então eu não tratei esse paciente. Foi uma pessoa que me contou, né? Uma colega que me contou. E ela falou, toda vez que eu vou assinar um cheque, minha mão começa a pingar, minha mão e meus pés. O que a gente pode pensar dessa situação? O que a gente pode imaginar que pode ter acontecido aí?
com certeza foi alguma coisa que ela ia escrever, né? Com certeza foi alguma coisa que ela viveu no sentido de estar segurando a caneta e estar assinando alguma coisa importante, né? Eu não sei se era um cheque, porque ela disse que era na infância já, ela já tinha na adolescência, criança não assina cheque, mas às vezes uma prova, né? Você tem que preencher uma prova, talvez no cheque fique mais evidente isso, mas aí ela disse que o cheque, inclusive, se ela não tomar cuidado, fica todo molhado. Então, o que ela tem que identificar? Exatamente essas situações que ela pode ter vivido e que a percepção, a sensação, o desejo dela era de querer se livrar disso, se livrar dessa situação. Ela fica ali fazendo, mas o corpo dela fica ali dizendo: olha, você tem que sair daí, você tem que sair daí. E aí fica produzindo o fluido para tentar livrar ela dali, como se isso realmente fosse livrar. É claro que na prática não acontece, né? Na teoria, nos animais lá acontece, mas na prática aqui não. A não ser quando é realmente uma situação, como eu falei, né? Que alguém segura na tua mão e impede que você saia, impede que você se mexa. E aí então, toda vez que alguém pega na tua mão, toda vez que você ouve a voz, ou uma voz parecida com a voz dessa pessoa, a tua mão começa a suar. Toda vez que você vai apertar a mão de alguém, a tua mão começa a suar. Ou o pé também, pode ser o pé também. Porque o pé também pode estar implícito aí. Porque ao mesmo tempo que eu quero tirar as minhas mãos e sair, o meu pé também eu quero descolar daquele lugar e cair fora. E aí então o pé também pode começar a suar. Nesse sentido. As axilas também, né? Principalmente quando a gente é pego, sabe quando a criança que você pega assim pela axila e balança ela assim, grita com ela? Então isso pode fazer com que ela comece a ter a necessidade de gerar essa estratégia biológica de se livrar desse contato, de você soltar ela, ela escorregar de você, entende? E aí toda vez que alguém briga com ela, mesmo que não esteja segurando na axila dela, ela começa a suar. Fazendo a estratégia biológica de sobrevivência de novo. Entenderam, gente? Então, a ideia central nesse processo, desse tipo de conflito, desse tipo de sintoma, é encontrar o que na tua vida você viveu que parecia uma situação assim de luta e fuga, né? Que nosso corpo interpreta como de vida ou morte e que você precisava gerar algum tipo de estratégia de sobrevivência, ou seja, que você queria realmente se livrar daquilo ali. Ok? E o que acontece depois, né? Principalmente nas pessoas que têm hiperidrose na axila. Existe uma segunda percepção, que ela também está associada a isso tudo, que é a sensação de estar sujo. Isso também pode acontecer, tá? Com as mãos, com os pés, por exemplo, quando tem chulé, né? A percepção de sujeira. Essa glândula, ela faz parte de um tipo de tecido que protege a gente dessas condições. Sujeira, deformação, quando você tem a percepção de que, sei lá, o lugar é feio, né? Essa região do teu corpo não é bonita, a sua percepção, tá? Ou então que ela é mal cheirosa, que ela é suja. E aí, vamos supor que um dia específico, essa criança, ou qualquer pessoa, tá? Adulto, criança, mas criança geralmente sente mais e sofre mais com as opiniões alheias, né? Então essa criança foi para a escola, participou de uma aula de educação física e suou bastante. E passou o dia depois com um cheiro, né, que a gente chama de CC nas axilas. E aí os colegas dela começaram a fazer bullying, né? Começaram a brincar com ela, dizendo que ele era fedendo e tal. E aí todos os dias que ele ganhou esse apelido. Essa percepção dele, essa sensação dele que ele teve nesse momento, com certeza vai fazer nos outros dias ele ficar buscando se ele está fedendo, se ele não está, se ele está cheiroso. E a coisa mais comum do mundo é a gente chegar um dia aí, no final do dia, em algum momento isso acontecer, né? Principalmente se você não usa um desodorante tão forte, né? Aqueles mais comerciais, mais fortes. Tem gente que nem aqueles dá jeito. Mas que independente de você usa ou não, isso pode acontecer. E aí, quando ele percebe, chega no final do dia que ele percebe algum cheiro, isso já ativa essa estratégia biológica de sobrevivência de tornar aquilo melhor, de melhorar ali o aspecto daquela região. E aí esse próprio processo de perceber que não está legal e aí a tentativa do teu corpo de melhorar isso já faz
o processo ficar crônico e ficar cíclico. Porque quando está fedendo, quando já o cheiro já está instalado lá, já é um processo de degradação, ou seja, já é um processo de fase de cicatrização dentro dessa percepção que você viveu. Olha aqui, ó. Eu botei aqui o quadro para a gente dar uma ilustrada nisso que eu estou falando. Ó. Deixa eu ver se a gente consegue botar aqui para vocês verem. Então, nesse momento aqui, foi o momento que você viveu lá a crítica, né? Ou a situação do suor nas mãos, ou o suor dos pés. Aliás, a situação de você querer se livrar de alguma coisa. Dessa fase até aqui, realmente você transpira muito. Porém, essa transpiração ela não tem cheiro ainda, né? Não tem muito, não fede, não tem cheiro ruim. Quando você vai para essa fase aqui vermelha, que a gente chama de fase de cicatrização, fase de cura, o processo de degradação das estruturas que participaram desse processo aqui para te ajudar é que faz o cheiro ficar ruim. Inclusive, esse cheiro ruim pode acontecer na hiperidrose das mãos e dos pés também. Nas mãos pode acontecer, a mão pode ficar com mau cheiro, fica com cheiro de degradação mesmo. E quando isso é na axila, aí por ser um lugar que fica mais abafado, esse cheiro fica pior, né? Cadê a mãe aqui que disse que a filha dela tá ficando nesse processo aqui? Peraí. Patrícia. E aí, Patrícia? Deu para identificar alguma coisa aí dentro da vida aí da tua filha, né? Não sei se você vai ter que conversar com ela para ver se ela viveu alguma coisa nesse sentido. Pode ter sido alguma coisa na escola também, né? É você mesmo. E aí? E aí você tem que ver quando começou, né? Quando ela começou a reclamar disso, lógico. E aí, a partir desse ponto para trás, é o seu ponto de investigação aí, tá? Então você vai olhar quando começou e volta um pouquinho no tempo aí. Bom, talvez um dia na escola ela disse que tirou o tênis. Bom, isso justificaria nos pés. É nos pés que ela tem ou nas mãos? Isso justificaria, por exemplo, nos pés. Que estava com chulé e ficou com muita vergonha. Pode sim. Pode realmente ser. Faz muito sentido, né? Que seja. E aí, qual a estratégia agora? Não adianta falar para ela que o pé dela tá cheiroso, né? Você vai ter que criar estratégias aí. Aí tem que ver nas mãos também, porque nas mãos aí já deve ser outra coisa. Nos pés a gente vai pensar desse jeito. Ó. A gente tem que criar estratégias para que ela não perceba que esse pé está fedendo, né? Que o pé está com chulé e tal. Então você pode usar aqueles recursos mesmo que vende no mercado, né? Talco e que ficar mudando, trocar meia, às vezes mais de uma vez por dia, porque é exatamente o suor, né? Que acaba ficando mal cheiroso ali. Mas esses talcos já podem ajudar muito, né? E aí o que tem que evitar é esse ciclo dela perceber que está com chulé. E também de evitar que alguém sinta e fale que ela está com chulé também, né? Aí os talcos ajudariam demais. Então isso já é uma possibilidade em relação à hiperidrose no pé. Né? Nas mãos você vai ter que realmente procurar uma outra questão associada ao contato nas mãos, tá? Para ajudar ela. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa que a gente possa falar aqui? Vai colocando aí. Bruno Hanaco, grande colega aí, o que é que eu acho, né? Eu acho que é isso que você falou. O que é que eu acho da cirurgia para esses casos? Né? Cirurgia, você tem o botox, eu acho que a cirurgia é para remover algum gânglio ali que faz esse processo acontecer, né? Olha, ela é paliativa, cara. Ela resolve o problema, resolve de certa forma, porque aí você não vai ter mais a transpiração no lugar, você tem o ganho de não ter mais o excesso de transpiração. Você tem a perda de você também não transpirar nada, né? Eu não sei se isso é confortável para a pessoa. Ou se isso gera algum tipo de sintoma também depois. O ressecamento da pele e tal, né? Acho que isso pode causar bastante ressecamento da pele. Outra questão é o seguinte. Quando você resolve algo no órgão, você está resolvendo um aspecto só do trauma. O trauma ele tem 3 aspectos. Ele tem um aspecto na psique, né?
que pode até ser resolvido, pode até diminuir por conta do que você está tirando a glândula e você não vai passar mais pelo processo do mau cheiro, no caso do mau cheiro, né, e do suor. Mas você pode continuar a ter as memórias sensoriais. A memória sensorial, por exemplo, vamos falar daquela colega que eu falei do cheque, né? Toda vez que ela vai assinar o cheque, ela tem um excesso de transpiração nas mãos. Ela vai começar a perceber que não está transpirando mais tanto. Porém, talvez ela tenha que olhar para dentro ainda aí, para ver o que aconteceu que trouxe o início desse processo de manifestação. Porque a gente ainda tem um terceiro nível que é o cerebral. No cerebral, ela tem um foco de Hammer. Você lembra aí, ó, foco de Hammer? Ela tem um edema cerebral relativo a esse sintoma. Se ela não trata isso, mas continua vivendo o trauma, o sintoma na mão não vai existir, mas ela continua vivendo o trauma, o edema no cérebro vai aumentando, aumentando, aumentando. Isso pode gerar uma repercussão futura, como excesso de enxaqueca, né? Como crise de enxaqueca, de dor de cabeça, né? E algumas outras repercussões que não vale a pena a gente soltar aqui do nada, porque podem assustar, mas isso pode acontecer. Você pode resolver um problema, mas fazer com que alguma coisa aconteça lá na frente de forma silenciosa, entende? Tem uma amiga que fez cirurgia e a hiperidrose começou em outro lugar. Ainda tem isso que eu falei no início, ó. Você tira a transpiração de um lugar e outro lugar parece que tenta compensar, que tenta fazer. O seu corpo sabe que não está conseguindo transpirar naquele lugar. E aí ele tenta fazer isso em outro gânglio, né? Em outra glândula. E aí, ó, tem uma paciente que fez a cirurgia e evoluiu com dor escapular direita. Não acho que tem relação não, tá? Acho que, inclusive, embriologicamente, são tecidos diferentes. A gente tem que avaliar essa dor. Pode ser uma coincidência. Tá? Eu acredito mais que tenha sido uma coincidência do que uma associação entre tirar a glândula e ter... A não ser que seja uma repercussão cirúrgica, de aderência, mas ainda assim eu acho bem difícil, viu? Acho que ela tem que olhar para uma outra questão, que seria os conflitos de autodesvalorização aí, de imagem social, né, de ter falhado como parceira, como mãe, depende da lateralidade dela. Eu fiz até uma live sobre isso, se eu não me engano, semana passada. Fala, Márcio. Tranquilo, gente? Ó, deixa eu só falar mais uma coisa sobre isso aqui, enquanto vocês, se quiserem perguntar mais alguma coisa aí. A gente pensa que a hiperidrose ela se manifesta só em relação ao suor, né? Só que isso que produz aquele suor é uma glândula. A gente sabe disso. Tem uma glândula aqui no meu corpo, na minha mão, por exemplo, que produz esse suor, né? Só que imagina o seguinte, para meu corpo conseguir produzir mais suor nessa fase aqui, a fase azul, que é a fase que você está vivendo o conflito, né? Você viveu lá a necessidade de se livrar de alguma coisa, de algum contato, alguém que está lhe segurando, está se sentindo atacado com aquilo, e teu corpo começa a querer se livrar daquilo. Para ele começar a fazer isso e produzir mais suor, sabe o que teu corpo faz? Ele aumenta o tamanho da sua glândula. Essa glândula dá uma crescida, ela cresce. E aí ela cresce através de proliferação celular. Ela faz uma proliferação celular e cresce formando uma glândula um pouco maior. É isso, inclusive, que vai fazer com que o mau cheiro venha, aquele cheiro mesmo de degradação que eu falei, né? Que tudo que cresceu aqui, quando chegar nessa fase vermelha aqui, ó, ela vai degradar, quem vai fazer essa degradação são micro-organismos, né? E o processo de degradação por micro-organismos geralmente dá um mau cheiro bem grande. Então, são pessoas que acabam ficando, né, nessas fases de degradação com mau cheiro, com suor mal cheiroso e tal. E aí tem que tratar isso, né? Tem que tratar como? Primeiro a pessoa tem que entender que esse processo faz parte, né, da situação. Depois tem que identificar o que foi que aconteceu aqui, para que esse processo pare de ciclar, né? Pare de se repetir. Esse processo parando de se repetir, vai chegar um momento que esse suor, essa questão mal cheirosa também vai parar. Certo? O Márcio perguntou alguma coisa aqui, Márcio. Eu dei uma olhada aqui, mas... Lateralidade dos dentes. Não, é exatamente igual, cara. No dente, no corpo, mesma coisa. Inclusive é o mesmo tipo de tecido, né? No dente, nos ossos, nos músculos, é o mesmo tipo de tecido, a mesma coisa. Valeu, minha gente.
eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se tiver mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, estou à disposição. Enquanto eu vou aqui finalizando o processo. Valeu, Márcio. Valeu, minha gente. Obrigado mais uma vez. Amanhã estou aqui de novo. Não sei, eu sei qual é o tema porque está anotado, quer dizer, mas eu não estou lembrando. Eu não lembro agora o tema, mas eu vou colocar aqui daqui a pouco qual é o tema de amanhã. Beleza? Forte abraço aí, minha gente.